aula. Vamos passar então para o mestre dos mestres, Denis. Maravilha. Um abraço aí, Thiago. Até mais. Mandar um abraço para o Alex. Valeu, Vou pessoal. Forte chamar abraço. o Denis. Denis já está por aí? Só. Estamos aqui. Boa tarde. Então, boa tarde mais uma vez aí. É um prazer a gente estar aqui contigo mais uma vez. Então, vou apresentar o nosso próximo palestrante, Denis Frazão. Ele é tecnólogo em radiologia, especialista em ressonância e tomografia, CEO do grupo RadService, CEO do IPR Ensina e Pesquisa e especialista em colangio-ressonância. Ah, então eu vou deixar vocês aí com o Denis, vai falar sobre colangio-ressonância e no final, Denis, se a gente tiver alguma pergunta aí, a gente faz para ti, tá? Uma boa aula e um abraço. Um prazer aí mais uma vez estar junto. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigado. Obrigado ao convite, Anderson, e a todos da comissão organizadora. Parabenizar por esse lindo projeto, né? Sem dúvida tem muito a agregar e com certeza vai crescer muito nos próximos anos, nas próximas edições, assim, né? Pelo menos fazer pelo menos umas 3 vezes por ano, acho que faz mais sentido do que somente uma vez por ano, né? A gente está à disposição. A nossa empresa RadServe, que hoje estou à frente, acredita nesse projeto, né? Assim como o IPR Ensino e Pesquisa, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre colagem e ressonância. Esse que é, é a, foi a temática que eu comecei no mundo das palestras lá em 2013, mais ou menos, 2014. E é um exame rotina comum em muitos serviços, né? Como o Guilherme falou aí, eu sou especialista em colagem de ressonância, só que não, né? Eu sou especialista em ressonância. E no contexto geral, colangio-ressonância é um exame muito comum, rotina de muitos serviços. Só que a gente sabe que tem serviços que não é comum, né? Então, falar para especialistas que já fazem colangio pelo menos umas 3, 4 por dia é bem tranquilo, né? Porque já é rotina, já é o feijão com arroz. Agora, falar de colangio-ressonância para quem faz muito músculo esquelético, faz muito joelho, faz muita coluna, e aí marcam lá uma vez ou outra na semana uma colangio, muitas vezes o profissional ele acaba tendo aquela insegurança. Então, assim, o objetivo da aula, da minha apresentação, é trazer para vocês um pouco, né, dos detalhes que podem fazer diferença, e assim a gente poder contribuir da melhor forma possível na rotina operacional de vocês. Bem, vamos lá. Então, nós temos aqui, né, esse slide lembrando vocês sobre a importância de fazer a doação, né, reforçando aí esse projeto que, sem dúvidas, vai ajudar muitas crianças, muitas pessoas, né, não só as crianças em si, mas a família deles, né, porque tem todo um envolvimento. E deixo aqui esse pedido para que todos contribuam da melhor forma possível. Bem, falando do estudo de colangio-ressonância, nós vamos iniciar falando um pouquinho aqui da anatomia, né, e da anatomia morfofuncional, mais precisamente, aonde o estudo de colangio-ressonância, ele é um estudo dedicado para avaliação das vias biliares, vesícula e ducto pancreático, tá? Só que nós sabemos que cada serviço possui o seu protocolo de rotina, né? Então, tem serviços que têm protocolos bem extensos, tem serviços que são protocolos bem direcionados. E o que é importante você saber é que, para o estudo das vias biliares, tá? Para o estudo da colangio, né, propriamente dita, a gente precisa de imagens fortemente ponderadas em T2, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E as demais sequências do estudo, muitas vezes, são sequências adicionais para melhorar o diagnóstico de possíveis achados, tá? Então, por exemplo, a gente opera aqui no nosso serviço clientes que só tem 4 sequências no estudo. 4 sequências. Faz ali um T2 trigado, faz o 3D da colangio, um coronal single shot, um axial single shot e pronto. Todos direcionados com cortes finos e manda embora. Ah, mas aqui no meu serviço é diferente. Beleza, é o que eu estou falando. Cada serviço tem o seu protocolo, porque nós temos outros clientes que nós operamos que já tem lá umas 8 sequências
adicionais lá, além do protocolo, né, do estudo do MRCP, tá? Então, assim, cada serviço vai ter a sua rotina. Então, o objetivo dessa aula é trazer para vocês, falando sobre especificamente a técnica de hidrorressonância, tá? Vocês vão ouvir muito falar, quem está começando aí, sobre a hidrorressonância. Hidrorressonância é o estudo de líquido, pode ser acolanjo, puro, mielo, cialo, tá? Então, quando a gente fala de hidrorressonância, é uma das modalidades a colangio-ressonância. Então, falando um pouco da anatomia, né, qual o objetivo do estudo? Primeiramente, a gente precisa entender que o estudo, ele resume-se a, a avaliação, né, a análise da onde a bile é produzida, no caso o fígado, tá? Então você precisa ter cortes que incluam o fígado para saber se está tudo ok, se não tem nenhum nódulo, se não tem abscessos, coleções. Esse estudo do fígado, ele é um estudo sumário, né, onde necessita a avaliação das vias biliares intrahepáticas. E aí, relembrando, a bile é produzida junto aos hepatócitos, né? Então, os hepatócitos vão lá, produzem a bile, e assim ele vai cair no canálico biliar, né? E assim vai para as vias biliares propriamente, chegando até ali a vesícula onde será armazenado. Então, esse trajeto, nós temos as vias biliares intrahepáticas, tá? E nós temos as vias biliares extrahepáticas. No caso, as vias biliares intrahepáticas precisam ser avaliadas com imagens ponderadas em T2, tá? E, no caso, dependendo do serviço, podem ter variações de tempo de eco para visualizar é, cistos hepáticos, nódulos hepáticos, né? Que aí o pessoal trabalha TEs mais altos, TEs mais baixos, para ter essa variação, e inclui também o estudo de difusão, tá? Imagem ponderada em difusão. Então, resumindo, nós temos a origem da bile nos hepatócitos, o trajeto vai se dar por meio das vias biliares intra e extrahepáticas, e vai ser armazenado pela vesícula biliar. Então, quando você olha esse desenho da anatomia, ele é muito interessante, porque assim, poxa, você está vendo a vesícula aqui em cima e como é que é armazenado a bile aqui, né? Ela funciona da seguinte forma: você tem a ampola de Vater aqui, que ela fecha, ela contrai, tá? E armazena a bile aqui no ducto colédoco, certo? À medida com que ele vai tendo essa é, repreensão, né, da bile, ela vai retornando aqui e se armazena na vesícula, tá? De forma retrógrada mesmo. À medida com que ocorre, né, a ingestão de alimentos, a vesícula contrai, a bile vai ser deslocada para o duodeno. Então, essa papila, ela abre. O que eu quero dizer para vocês? Essa dinâmica, ela é possível ser estudada no exame de colangio-ressonância. Eu vou mostrar para vocês. É possível você visualizar exatamente esse movimento aqui que faz de abertura e fechamento no caso, do ducto, tá? Da ampola de Vater. Então, nós temos aí as principais indicações do estudo. Nós temos os cálculos, né, biliares. Geralmente, quando vai para a indicação de avaliação de litíase biliar, chamado como coledocolitíase ou colelitíase, geralmente o médico, ele, se for só colelitíase, só o cálculo dentro da vesícula biliar, a ultrassonografia é um método perfeito para se avaliar, tá? Então, a ressonância é melhor. Não, a ressonância é um método bom, mas ele vai dar informações de outras estruturas adjacentes. E a ressonância vai ser boa para avaliação do ducto colédoco, que ele é retroperitoneal e acaba com que o gás, às vezes ali no duodeno, impede uma boa visualização por meio do ultrassom. Então, na avaliação do ducto colédoco, é melhor a colangiorressonância, tá? Então, quando tem líquido no duodeno, facilita a formação da imagem no ultrassom, tá? Só a título de informação. E dentro das inúmeras indicações, nós temos aí os cálculos, né, que acabam provocando a dilatação das vias biliares intra e extrahepática. Nós podemos encontrar
no caso dessas oclusões, ao invés de ser um cálculo, o paciente pode ter um tumor, né? Um tumor de cabeça do pâncreas que esteja causando essa obstrução. E ao invés de ser o diagnóstico de um cálculo, o diagnóstico, infelizmente, é de neoplasia. E aí a ressonância, ela é melhor do que a ultrassonografia nesse contexto, tá? Então, nós temos várias indicações, tá? Como neoplasia. Essas neoplasias, elas podem ser intrahepática, tá? Englobando os ductos biliares. Ela pode ser extrahepática, tá? Englobando ali a parte do ducto colédoco. Pode ser no pâncreas, né? Que vai estar comprimindo o ducto. E nós temos que entender quais são essas indicações dentro do contexto geral. O exame de colangio-ressonância, essa abreviação, o correto é que vocês nunca esqueçam que o certo é colangio-pancreatografia por ressonância magnética. Esse é o nome do exame. Quando a gente fala colangio-ressonância, a gente às vezes acaba esquecendo que o estudo também engloba o pâncreas. O nome, a abreviação que vocês sempre vão ouvir vai ser MRCP, que vem do inglês, tá? Uma abreviação de inglês do termo que significa colangio, ressonância magnética, né? Ressonância magnética para avaliação das vias biliares e ducto pancreático. No caso, colangiopancreatografia por ressonância magnética. Significa a abreviação MRCP, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Existe o ducto pancreático, que vem aqui, tá? Então, precisa de cortes finos. No pâncreas, vocês podem ter ali o paciente que tenha um cálculo, que ocluiu ali o ducto pancreático juntamente com o ducto colédoco, e o paciente pode evoluir com uma pancreatite, tá? Então, poxa, eu estou fazendo uma colangio e, como achado de imagem, você identificou uma pancreatite. Então, em relação ao protocolo, tem que ser definido junto ao radiologista de vocês que nos casos de pancreatite se vai injetar contraste, tá? Se vai fazer o estudo dinâmico semelhante ao estudo de abdômen. Tem serviços que não fazem, tá? Tem serviço que faz. Então, eu não estou aqui para ditar o protocolo certo ou errado. Vai de cada instituição. Por quê, Denis? Porque tem serviço que cobra abdômen, quando se vai injetar contraste, e colangio não se injeta contraste, é só MRCP e essas séries adicionais que eu falei, tá? Bem, o estudo, para que vocês compreendam perfeitamente, é um estudo que pode ser realizado de várias formas, tá? Então, a princípio, o ideal é que seja feita em aquisição volumétrica, cortes finos, tá? Numa variação de 1 milímetro, no máximo 2 milímetros, tá? Tem serviços aí que querem ganhar tempo, perde um pouco aí com a espessura de corte mais grossa, não tem comprometimento significativo no diagnóstico, você ganha um pouco na razão sinal ruído. Você tem essas aquisições volumétricas, elas possibilitam que você reconstrua 3D, MIP, faça radiais utilizando as técnicas de pós-processamento, tá? Geralmente essas aquisições elas são feitas trigadas ou com o Navigator, que é o trigger virtual. Então, para isso, a frequência respiratória do paciente ela tem que estar ok, né? Não pode estar tendo tanta variação. Então, esse é o principal método de estudo por meio da ressonância. Então, a programação, ele deve incluir todo o pâncreas, tá? Incluir colédoco e incluir aqui a vesícula. Tem serviços que colocam bloco de corte pegando o fígado inteiro. Não precisa, tá? Só vai fazer isso quando tiver indicação de doença de Caroli. Fora isso, não há necessidade de pegar um bloco muito grande, volumétrico de aquisição. O tempo fica muito alto. Então, essa é a aquisição principal que nós fazemos, que é o 3D MRCP. E nós temos o 2D, que são aquisições em single shot, aonde a espessura de corte pode variar de 40 a 60 milímetros de espessura. E aí você tem esse efeito de média, né, de intensidade de sinal. Se você tiver líquidos adjacentes aqui, você vai ter um efeito de volume parcial, então isso impede a visualização das estruturas. E aonde nós temos que ter cuidado com relação ao preparo do paciente.
que isso vai fazer muita diferença, tá? Então, as duas técnicas a gente chama de fortemente ponderadas em T2, utilizam tempos de eco acima de 600 milissegundos, tá? Com o objetivo de destacar o líquido, reduzindo o sinal das estruturas sólidas, reduzindo o sinal da gordura, utilizando técnicas como o FAT7. Bem, esses dois são os dois métodos para o estudo da colangio. Pode ser 2D ou 3D. Às vezes, o radial, né, que é o que nós temos aqui, ó, o modo de aquisição em radial, ele salva o seu exame porque às vezes o paciente não tem uma boa frequência respiratória, às vezes o paciente está mexendo, às vezes o paciente é um idoso, e aí você não sabe mais o que fazer. Você salva o exame muitas vezes com o radial. Não é a sequência ideal, não é a sequência perfeita, mas às vezes você consegue salvar o seu exame por meio do radial. E aí, quando nós falamos de preparo, tá? Quando nós falamos de preparo, nós temos que ter muito cuidado com os pacientes que ingerem líquido antes do exame, tá? O paciente que ingere líquido antes do exame acaba com que prejudicando aqui, ó, enchendo, né, o estômago, duodeno de líquido, tá? E aqui é uma aquisição 3D. É fácil eu depois vir fazer o recorte, retirar o estômago, retirar o duodeno? Sim, é fácil. Qualquer um faz esse pós-processamento. Só que esteticamente o exame fica feio, né? Então você olhando aqui, você diz, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui o preparo tá totalmente errado. Então, o ideal é o paciente não ingerir líquido, tá? O paciente está em jejum, não ultrapassar o jejum acima de 8 horas, tá? Então, muito jejum começa a vesícula, ela começa a esvaziar, tá? Então, você acaba com que, infelizmente, faz é prejudicar o estudo em jejuns muito prolongados. E também não pode fazer o paciente pós-refeição, porque também ela esvazia, né? Então, ele se alimentou, vesícula esvazia, você vai fazer a colangio, cadê a vesícula? Vai ter que refazer o exame, tá? Então, cuidado com isso. Bem, se o paciente bebeu água, que é que você pode fazer? Você pode pegar o auxílio do contraste oral, né? O contraste gadolínio, 2 ml diluídos em 180 a 200 ml de água, 10 minutinhos antes do paciente entrar na sala. Você dá para ele beber esse copinho, o que que vai acontecer? Aonde o gadolínio estiver em contato, ele vai reduzir o sinal, tá? Então, no estômago do odeno, ele vai reduzir o sinal nas imagens ponderadas em T2 da família Spin Echo. No caso, os Turbo Spin Echos, os Fast Recovery Fast Spin Echo, tá? O Single Shot são família Spin Echo, você vai reduzir o sinal. Por que que eu digo isso? Porque no gradiente eco, por exemplo, o Fiesta, ele vai aparecer, tá? O trufe, vai aparecer o sinal alto, tá? Imagens ponderadas em T1, vai aparecer o sinal alto por conta do gadolínio ali presente. Denis, eu posso implantar isso no meu serviço? Eu recomendo que você converse com o radiologista e leve, né, um pouco aí da sua experiência, ou depois vocês podem conversar comigo nas minhas redes sociais ou no privado, para tentar esclarecer da melhor forma possível os benefícios para o seu serviço. A grande maioria de vocês, quem já faz esse exame constantemente, já usa essa técnica, esse recurso. Agora, quem não faz diariamente esse exame, é extremamente importante você saber o benefício do contraste oral. Esses são estudos off-label, né? Não tem na descrição lá da, da bula, né, do contraste, ele afirma que o contraste é para ser utilizado via endovenosa, tá? Então, mas são estudos que já são bastante utilizados e validados. Existem outros recursos que você pode dar para o paciente ingerir que vai produzir o mesmo efeito, como, por exemplo, o açaí, tá? O suco de açaí puro, tá? Ele vai ter esse mesmo efeito. Se eu não me engano, o chimarrão, acho que o Mazola fez um estudo semelhante com o chimarrão, né? Pode até me corrigir aí se tiver por aí, Mazola e dentre outros compostos que têm o efeito ferromagnético, né? Então acaba reduzindo o sinal, o efeito, na verdade, super paramagnético, desculpa. Então, esse é o primeiro ponto que faz a diferença no estudo, no diagnóstico aí, tá? Nem só no diagnóstico, mas sim na aparência do seu exame propriamente dito.
Bem, esse aqui é um artigo, né, que foi publicado onde eles falam exatamente é, o uso, né, do gadolínio aqui na imagem B, ó, apagando o sinal aqui do estômago e do odeno. E aí, se o paciente tiver fístula, tá? E se o paciente tiver fístula, o que pode acontecer? Pode acontecer do gadolínio, ao invés dele ficar somente no estômago e do odeno, ele pode ir lá para a vesícula, como foi esse caso aqui, né? Aqui ele apagou o sinal da vesícula, ó. Apagou aqui, e o que salvou o exame, vamos dizer assim, foi ter que reconvocar o paciente, né? Ele teve que voltar depois para fazer sem o uso do gadolínio. Aqui, se vocês olharem, imagem ponderada em T2, na verdade não é T2, né? A gente chama Fiesta de T2, mas não é um T2. Ele é uma contaminação, tem um T2. A gente chama de Fiesta, é Fiesta mesmo. Então aqui nós temos um Fiesta que você vê o hipersinal do gadolínio aqui presente, né? Você não está vendo diretamente um efeito T2 aqui, aqui você tem uma contaminação. Então aqui nós temos um T1 lava pré-contraste, a vesícula cheia de contraste, tá? E aí esse paciente foi reconvocado e refez o MRCP, né, para visualizar bem a vesícula. Tá? Isso foi um caso, infelizmente, que aconteceu. Bom, não Seguindo, para, né? Meu Deus, tá chorando. o microfone aí. Opa, De manhã eu até saí de casa cedo, saí era dessa. tem o microfone ligado aí. Seguir. Seguindo. Então vamos lá. Eu falei para vocês sobre o preparo, né, que é extremamente importante em relação ao líquido. Pode ser utilizado o gadolínio para auxiliar na redução desse líquido. Falei para vocês sobre o que pode acontecer. Então, a fístula, ela pode acontecer. Então, evita-se usar o contraste oral em pacientes que fizeram procedimentos, tá, de colangiografia retrógrada endoscópica ou procedimento cirúrgico, tá? Fez algum procedimento cirúrgico ali, a suspeita de fístula, não se faz o contraste oral. Seguindo, na outra opção, nós temos aqui a aquisição radial, tá? Eu vejo que tem uma galera aí que coloca 12 cortes no radial, né? Passa 20 minutos para fazer um radial esperando o paciente recuperar da apneia, depois faz outra apneia. E só essas apneias vai aí 12 minutos praticamente. Gente, não precisa perder tempo com muitos cortes radiais. Você desassociou as estruturas. Você viu a vesícula, ducto cístico, colédoco, ducto pancreático e os ramos intrahepático esquerdo e direito, acabou. Acabou. Desassociou eles, pronto. Então, as 6 imagens são o suficiente para você demonstrar. E aí, geralmente, o formato que nós utilizamos é um formato em aspecto que parece um bigode de gato, que eu chamo, né? Isso que eu aprendi com a Carla Salomão da GE há uns 13 anos atrás. Nós colocamos o centro dos cortes no colédoco e você dá um espaçamento mais ou menos de 15 graus no radial, tá? Então, nós temos ali 6 cortes com espaçamento de 15 a 20 graus e você coloca nessa disposição, onde você vai ter o corte sempre pegando na vesícula e os cortes pegando no ducto pancreático. Então, você consegue desassociar e você consegue liberar esse paciente mais rápido possível. Bem, e o que que acontece em muitos serviços? Essa aquisição, ela precisa de apneia. Então, como o pessoal às vezes está com a agenda atrasada, quer fazer rápido, aí quer mandar uma série atrás da outra, não quer esperar o paciente recuperar a apneia. E na física da imagem, existe um grande desafio que, se você não entender, você vai acabar errando, como nesse caso aqui. Se você fizer uma aquisição e logo em seguida fizer outra, não dá tempo da recuperação longitudinal da água, do líquido. Então, você vai ter um corte com sinal alto, e o segundo corte, ele vai ficar assim, ó, simplesmente sem sinal. Por quê? Porque você não deu tempo de recuperação longitudinal. Então, tem que esperar um tempo. Geralmente, pelo menos uns 10 a 15 segundos você espera, aí você manda a outra sequência, tá? Outra aquisição. Então, cada corte desse, ele é feito uma pausa, não é seguido, tá? Em relação ao seu 3D, quando você fizer o 3D
e seu protocolo não tiver radial, muito cuidado em você só projetar o MIP. Ah, vou só fazer um MIP aqui e mando para o médico. Não, você tem que mostrar onde está a lesão. Então, se eu fizer só o MIP aqui, ó, como nesse caso, ó, não mostra o cálculo. Isso no meu MRCP 3D. Se eu venho e faço só um processamento de imagem, que é só aumentar a espessura e colocar um efeito média, que é o average, ao invés de MIP, eu tenho essa apresentação. Então, assim, ao invés de você perder tempo fazendo um radial, que vai demorar lá uns 4 minutos, 3 minutos, você faz um 3D MRCP e consegue fazer suas reconstruções utilizando média ou average, que dá o mesmo efeito do seu radial. Bem, aqui é um caso interessante, eu queria só trazer para vocês para mostrar o dreno, né? O drenozinho pegou perfeito aqui o trajeto dele, inserido aqui no ducto colédoco. E nós temos aqui. É muito fácil quando você identifica um cálculo como esse, né? Que parece um tijolo, na verdade, né? Não é nem um cálculo. De tão grande que é, causando essa dilatação enorme. Esse aqui já é pequenininho. Olha o tamanhozinho do cálculo aqui, ó. Pequeno, no colédoco, mas dilatou bem a vesícula. Isso aqui, viu isso aqui, já pode mandar embora. Não precisa injetar contraste, não precisa bater cabeça. Já é o diagnóstico. Agora, nós temos alguns cálculos que eles ficam soltos. E aí, lembra da sequência radial, que ela é feita, né, em ângulo de 15 graus? Essa técnica dinâmica, a gente faz a mesma aquisição radial, entre aspas, só que na mesma posição, repetindo ela na mesma posição, pelo menos umas 10 vezes. O que que vai acontecer? Primeiro, paciente, ele vai, dentro do contexto, né, fazer diferentes apneias. Então, uma hora você vai ter o diafragma mais alto, o diafragma mais baixo. Então, você vê essa movimentação aí, não. Mas o mais interessante é que, por você gerar várias aquisições na mesma posição, você consegue ver ó, a abertura e o fechamento aqui da ampola de Vatel. Conseguem ver? Denis, e o que que isso tem a ver? Porque às vezes quando você faz o seu single shot, a ampola ela está fechada. No próximo corte, ela abre. Depois ela fecha. Então o médico consegue ver que ali não tem uma oclusão de fato. Nesse caso aqui, foi publicado pelo Bruno da Argentina. O Bruno colocou aqui, ó, um cálculo, ó, se movimentando perfeitamente no colédoco distal. Então, é possível vocês terem essa sequência dinâmica com o objetivo de auxiliar o radiologista nessa avaliação do colédoco propriamente, tá? Nesses casos aqui, ó, ultra mega power de dilatação, sem aspecto aqui de cálculo, geralmente esses pacientes possuem neoplasias, tá? Neoplasias essas de cabeça de pâncreas, e assim a gente precisa ficar atento em relação ao uso do meio de contraste. Para finalizar, nós temos que ter muito cuidado com pacientes que têm gás nas vias biliares, porque o gás ele não aparece na ressonância ali, né? Então fica como se tivesse falhas de preenchimento, como se fosse um aspecto de neoplasia, mas tem que ficar atento em relação às dilatações. E a doença de Caroli, que são múltiplos cistos de colédoco intrahepático, que você precisa incluir todo o fígado no seu estudo de MRCP 3D. Beleza? Bem, realmente esse é o último slide, que é só para trazer para vocês a importância da otimização do seu protocolo. Esse aqui é um novo formato de single shot que está sendo utilizado na GE, né, que a gente consegue configurar. Os single shots antigamente ficavam com esse aspecto meio que embaçado, meio que ruins, e utilizando um formato otimizado, desenvolvido aí, né, pelo grande mestre Eduardo Figueiredo, trabalhando o Pulso Recovery, Taylor RF e TE Mini Full, dentre pequenos ajustes, você consegue sair desse aspecto aqui para esse aspecto onde você consegue destacar bastante o líquido e consegue ter uma definição muito boa do ducto colédoco, ducto pancreático e das possíveis alterações. Tá bom? Bem, então obrigado a todos. Desejo um excelente evento. Obrigado, Anderson, e um forte abraço em cada um de vocês. Valeu, Denis. Obrigado aí pela tua participação. Tem uma pergunta ali, que como nós já estamos um pouquinho adiantado,
Eu peço que tu responda ali pelo chat ali, que é sobre o Buscopan na Colange, que o Benedito fez. Pronto, Daí perfeito. Paciente tu responde deitou. ali pelo É, chat. paciente deitou, não precisa nem no chat, não, que eu vou sair agora. Paciente deitou, você injeta. Não injete Buscopan fora da sala. Tá posicionado, colocou a bobina, injeta Buscopan, bota pra dentro e dá o show. Só isso. Então, é isso aí. Valeu, então, um abração aí. Obrigado pela participação. Valeu, tchau, tchau. Então, dando Beleza. continuidade agora, vou passar para a Fernanda Meirelles, que é a próxima moderadora. A Fernanda, ela trabalha no Rio, ela é física pela